Conselheiros, bom dia. Iniciando agora a nossa sessão do dia 10 de junho, na parte da manhã. Vamos iniciar com as sustentações orais, em função de uma questão com o patrono do 39. A gente vai iniciar pelo número 44, de relatoria da conselheira Lívia. A recorrente à Fazenda Nacional, interessado Ícaro, artefatos de metais. A procuradora se encontra, Patrícia? E o patrono também do processo? Sim, presidente. Tá, pode chamá-los, por favor. Farei a convocação. Ok, obrigada. Presidente, estou com um problema na pasta T. Como é um processo só, alguém pode mandar por e-mail o arquivo, por favor? Eu também estava com problema agora, é isso que eu estava falando, mas a minha voltou. Voltou a sua, a minha não. Eu reiniciei o computador, Tozelli. Aí voltou. Acho que não. Acho que para otimizar tempo, se alguém puder me mandar, acho que mais fácil. Tranquilo. Obrigado. Pega meu celular, por favor. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda à nossa turma. Doutora Lúcia, bom dia. Seja bem-vinda, procuradora da Fazenda. Vou pedir só para a senhora deixar o microfone no mudo, por favor, para a gente poder iniciar. Doutora Lívia, iniciar o relatório. Doutora Lívia, a senhora está com a palavra para o relatório. Eu estava mandando para o Tozelli, mas não vai dar tempo. Alguém manda para ele, então, por favor. Vamos lá. Estou abrindo aqui também. Recurso de divergência, todos me ouvem, né? Recurso de divergência interposto pela Fazenda, em face do acórdão 403. Não estou conseguindo te ouvir. Não? Espera aí. Não. Agora sim? Agora melhorou. Esse é um problema meu. É que não estava picotando. Agora minha internet está ruim. Eu já caí, já voltei, mas agora acho que vamos ver se. Então, vamos em frente. Recurso de divergência interposto pela Fazenda, em face do acórdão 402.002.469, de abril de 2017. Reproduz a ementa, o voto vencedor foi do Dr. Caio. Os presentes autos versam sobre a atuação de IPI nos anos calendários 2004, 5, 6, 7 e 8, tendo autos de infração os seguintes itens. Eu vou fazer esse contexto porque é necessário. Geralmente eu não vou direto ao ponto do recurso, mas aqui a gente vai ter que voltar um pouco. Então, teve multa de 150 para venda sem emissão de nota fiscal, e multa de 75 para IPI não lançado, caracterização de industrialização, então, lançamento de IPI aqui. A presente atuação ocorreu no mesmo contexto do lançamento de ofício de imposto de renda, CS, PIS e COFINS, em função da constatação de omissão de receita, as quais são objetos do PAF, final 2009 26. Depois, lá no fim do meu voto, eu digo o que aconteceu com esse PAF, mas aqui no começo eu já coloco uma introdução para quem não precisa ficar pesquisando, né? Mas eu vou tirar do voto, é só para esclarecimento dos conselheiros. Ambas as autuações, as presentes autos, que é de IPI e a que foi objeto do recurso administrativo final 2009-26, de RCS, PIS e COFINS, são decorrentes de mandado de busca e apreensão procedidos na sede da empresa autuada, na residência de seu titular, o senhor Juarez Luiz Pressoto. A TVF, folhas 37 a 55, mostram isso. A medida de busca e apreensão que resultou na obtenção dos documentos que fundaram a presente situação foi considerada ilegal pelo STJ, no julgamento habeas corpus 211.393, impetrado em favor do paciente João César Pressoto. Não é a mesma pessoa, né? Então, transitado e julgado em 17 de setembro de 2013. Coloco aqui o link da decisão e transcrevo o trecho final do julgado. No acórdão da recorrida, a turma decidiu cancelar o lançamento ante a constatação de que o conjunto fático probatório que deu amparo e margem para a autuação fora julgado ilegal pela STJ em decisão transitada e julgada. A Fazenda, primeiramente, opôs embargos de declaração contra tal decisão, os quais foram rejeitados
o despacho que concluiu que não há concomitância, não se verifica a omissão apontada. Então, a Fazenda apresentou o presente recurso especial alegando divergência com relação a duas matérias. Primeiro, a autonomia entre as esferas administrativa e criminal, e segundo, o alcance das decisões judiciais. O presidente da Câmara deu seguimento ao recurso, transcrevo aqui o despacho de admissibilidade. Então, na parte da autonomia, se discute a questão da influência da declaração de ilegalidade do conjunto probatório lá no processo judicial, a influência disso para o processo administrativo, na influência das decisões, o alcance das decisões judiciais, que é o segundo tema, vai se discutir porque o habeas corpus era para outra pessoa, então, se essa decisão judicial beneficiaria também esse outro paciente, né, esse outro processo relacionado a uma busca com outro paciente, com outra pessoa. O sujeito passivo apresenta contra-razões questionando a admissibilidade do mérito do recurso. O processo foi colocado em pauta lá na terceira turma da Câmara Superior, que declinou competência para nós. Que o processo era de PI, né, então foi automaticamente para lá, mas foi declinada para cá por acordo. O CARF foi cientificado da liminar em 6 de maio, liminar proferida em 29 de março de 2001, unidade de segurança, em que se decidiu e determinou o julgamento desse processo aqui pelo CARF. Por força da decisão judicial, os autos foram sorteados e foram a mim distribuídos. Em 7 de junho, segunda-feira, agora, o sujeito passivo apresentou memoriais em que, além de repisar os fundamentos das contrarrazões, faz referência ao trânsito em julgado da decisão proferida na ação anulatória final 7100, Rio Grande do Sul, que reconheceu a nulidade da autuação objeto do PAF 2009-26, que é o principal aqui que o IPI foi decorrente, né? Afirmando que o presente auto de infração de IPI foi lavado exclusivamente em decorrência do processo principal 2009-26, tendo sido a auto de infração principal cancelada, a presente atuação não pode subsistir. Isso é o que alega o sujeito passivo no memorial, né? Alega, assim, que há uma decisão judicial que considera o conjunto probatório do processo principal ilícito e outra que anula o processo administrativo originário. Não há como se mantive do lançamento do presente procedimento administrativo acessório. Em tese memorial, o sujeito passivo também noticia que o argumento acima foi acatado por esse CARF no julgamento dos processos administrativos que cito aqui, que versam sobre contribuições previdenciárias e que têm por base os mesmos fatos e períodos de autuação discutidos, em julgamento realizado em junho de 2018, aos acórdãos 2401, 005, 546 e 547. Pontuou ademais que a Fazenda não interpôs recurso contra tais decisões e, de fato, o andamento processual disponível no site do CARF, da internet, não menciona ter havido recurso ali não teve recurso especial ali naqueles acórdãos, né? É o relatório, presidente. Doutora, eu vou marcar seu tempo aqui, tá? E a senhora fica à vontade, 15 minutos. Bom dia a todos, é sempre um grande prazer, uma grande honra estar perante tão nobres julgadores e que eu conheço muito bem a competência de cada um dos senhores, que ao cumprimentar a nossa presidente, a doutora Andréa, e a nossa relatora, a doutora Lívia, que bem colocou os fatos, eu quero cumprimentar a todos os demais conselheiros que fazem parte dessa Câmara Superior. Rapidamente da admissibilidade, eu entendo, a empresa entende que não há admissibilidade, uma vez que aqui foi anulada a medida cautelar que buscou os documentos em 15, 20 empresas, não foi em uma só. Né? E entre elas, esta empresa. E foi anulada pela Justiça a cautelar de busca e apreensão de documentos. E mandou restituir todos os documentos apreendidos para todo mundo. Quer dizer, então, isto não se... Então, eu entendo que não há admissibilidade, pois não há um acordo divergente. O acordo mencionado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, ou da teoria das fontes independentes, da descoberta inevitável, não se aplica ao caso.
o Tribunal de Justiça de São Paulo, como eu disse, são muitas empresas envolvidas, num julgamento referente a esta cautelar, eu cito nos memoriais, bem na página 8 do memorial, desculpe, ele está muito extenso, ele diz assim, a coisa julgada mencionada não se subsume apenas, não se subsume àquele entendimento em que as esferas cíveis e criminais são independentes, pois a análise recaiu unicamente sobre a regularidade do mandado de busca e apreensão e, repita-se, não sobre a ocorrência de fato ou de materialidade de crime. Isto foi um julgamento de outro contribuinte em São Paulo, mas sobre a mesma cautelar, está na página 8 do memorial. Bom, excelências, começa-se, então, que com base nessa cautelar de apreensão de documentos, pedida pelo Ministério Público Federal, houve a apreensão de documentos na empresa e na residência do seu Juarez. Com base nisso, essa empresa ela era do Simples Nacional, ela foi excluída do Simples Nacional, foi feito o auto de infração principal, com a exclusão no Simples Nacional, imposto de renda, e em decorrência da exclusão do Simples Nacional, ocorreram as exclusões, ocorreu o lançamento das contribuições previdenciárias patronal e Sistema S, porque o empregado estava recolhido, e este DIPI. Pois, tendo em vista que o CARF julgou antes da cautelar que anulou todo e restituiu os documentos, o processo principal, o processo mãe, o processo que excluía o contribuinte do Simples Nacional, o CARF manteve o auto de infração. Em tendo mantido a auto de infração, neste interim, a STJ concedeu, então, cancelou aquela medida cautelar de busca e apreensão e mandou restituir toda a documentação. A empresa, então, interpôs uma anulatória, porque administrativamente já tinha sido encerrada todas. Até ela tentou o recurso especial, mas não foi admitido. Ela interpôs a ação anulatória e, no TRF4, foi concedida, foi dado ganho de causa, dizendo que os documentos eram ilegais, que era tudo anulável, e foi anulada este auto de infração. A Procuradoria recorreu ao STJ, e o STJ também manteve a anulação. E hoje, há muito tempo, transitou em julgado, tanto que as execuções contra a empresa com base neste auto de infração que já tinha saído do CARF, e como a empresa não tinha condições financeiras de garantir o juízo na anulatória, de fazer o depósito do valor integral, não houve a exigibilidade suspensa, a PGFN interpôs as execuções fiscais, que a própria PGFN já pediu baixa de todas as execuções fiscais, enfim. Permaneceu no CARF só este processo. Como bem disse a relatora, a doutora Lívia, os de Previdência já foram julgados. Os de Previdência, se o senhor me permite, eu vou ler só a emendazinha, um pedacinho da emenda. O que diz a emenda de Previdência? Tendo em vista a existência de uma decisão judicial que considera o conjunto probatório dos processos principais ilícito e outra que anula o processo administrativo originário, não há como se manter o lançamento de ofício presente no procedimento administrativo acessório. Diante disso, então, foram anulados os dois processos previdenciários no próprio CARF. E destes, a Procuradoria não recorreu e transitaram em julgados, isso já desde... o julgamento foi em 2018, transitados em julgado.
Então, no próprio CARF, então, nós temos decisão em caso idêntico, diria eu, porque é em processo decorrente do principal. Os dois previdenciários também eram decorrente do principal, tanto quanto esse de IPI, pois uma empresa do Simples Nacional, ela recolhe o IPI junto com todas as demais contribuições. E em razão pela qual ela esse auto de infração é totalmente dependente desse processo principal que já foi anulado pela Justiça. Então, Excelências, para não tomar muito tempo dos senhores, porque eu entendo que, neste caso, nós temos duplamente coisa julgada, temos coisa julgada em relação à não validade da própria cautelar, que aí ela atinge aos 15, 20 empresas, todas elas que entraram na Justiça ganharam, eu coletei apenas 2, atinge várias empresas, então, tanto a cautelar foi anulada, e temos coisa julgada, com a restituição dos respectivos documentos, mas temos coisa julgada no processo principal desse mesmo contribuinte, em que os autos de infrações decorrentes dele, ao próprio CARF, na terceira sessão, perdoem, na segunda sessão, anulou. Então, requer inicialmente o não conhecimento, porque eu entendo que não cabe conhecimento a este recurso especial da Procuradoria, que me perdoe a doutora Lúcia Martins, que eu sei que ela está presente, me perdoe não tê-la cumprimentado antes. Bom dia, doutora Lúcia. Entendo que não há admissibilidade do recurso da PGFL, mas Vossas Excelências entenderem que há a admissibilidade no mérito, não temos como mantê-lo, uma vez que a auto de infração principal já transitou em julgado há muito tempo na Justiça, dizendo que é nula a exclusão do Simples, é nulo o auto de infração original. Eram essas as minhas considerações, agradeço a atenção de Vossas Excelências e me coloco à disposição, se necessário for algum esclarecimento. Obrigada, doutora Lívia. Doutora Lívia, pode continuar a sua leitura do voto. Quanto à admissibilidade, eu vou pular um trecho que eu coloco, que é bem padrão nos meus votos de introdução, vou lá, pois bem. Conforme relatado, o voto vencedor do acórdão recorrido cancelou o lançamento por considerar que o conjunto probatório que dá base à exigência em tela foi submetido ao Poder Judiciário considerado ilícito por meio de pronunciamento expresso e definitivo do STJ transitado e julgado. Nesse contexto, o acórdão recorrido pondera que, mesmo que a declaração de ilegalidade das provas tenha ocorrido em habeas corpus de paciente não relacionado com o presente feito, é certo e inconteste que tal objeto de solução jurisdicional foi o mesmo que deu origem ao presente feito. E, nesse contexto, observa, por uma questão de nexo causal e até em observância do conjunto da teoria dos frutos da árvore envenenada, a repercussão da nulidade do reconhecida pelo Poder Judiciário no presente processo não pode ser ignorada nem esperada por esse caso. Afirma, por fim, ser contraproducente ao poder público e contrário ao Instituto da Praticabilidade permitir o prosseguimento dessa exigência fiscal. Como visto, a fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido se centra na existência de decisão judicial transitada e julgado. Tentar resumir um pouco aqui. A Fazenda questiona tal decisão sob 2 ângulos. O primeiro é a autonomia entre as esferas administrativa e judicial e indica como paradigmas os acórdãos 1301, 00176 e 2401, 004578. Eu nem vou passar sobre a questão da competência, porque a IPI, porque houve acórdão lá da terceira turma da Câmara Superior dizendo que a competência era nossa, então, enfim, não analisei essa questão. No caso do 1301, 001716, aí eu vou analisar os precedentes aqui dessa autonomia, desse tema, né? E acabo por admitir o recurso nessa matéria já adiantando. Então, 00176 analisa a atuação que também derivou de procedimento investigatório criminal no Ministério Público, e seu voto condutor afirma a independência entre as esferas
quando aborda a alegação de que o Tribunal de Justiça Estadual teria apreciado o habeas corpus impetrado com base em argumento de que não havia demonstração, à época que a medida foi impetrada, da existência de lançamento definitivo de tributo. Nesse contexto, o voto condutor observa que tal decisão em habeas corpus não tem relevância para a administração tributária. Esse procedimento para lançamento de tributos é exatamente o que se está a decidir. Destaco aqui os trechos sobre isso, do voto, né? O fundamento do habeas corpus analisado naqueles autos é semelhante ao do presente caso, a ausência de lançamento definitivo de tributo, sendo que, enquanto o acórdão recorrido considerou tal dado irrelevante, o voto condutor do 1301 utiliza tal informação exatamente para afirmar a independência entre as esferas. Ele vai falar exatamente que eu preciso do lançamento para ter o crime. Se eu não puder investigar o crime por causa do lançamento, você vira uma questão. Então, ele fala independência das duas esferas para eu poder ter o lançamento, para eu poder passar a investigar se houve ou não crime. Então, ressalto que não há menção, no caso do acórdão 301, se a decisão judicial ali analisada também era definitiva. Aparentemente, para o voto condutor do acórdão 301, a independência entre as esferas era de tal grau que sequer foi relevante registrar o andamento daquele processo judicial. Daí, porque compreendo, permanece sendo possível considerar tais precedentes como divergentes, mesmo ausente essa peculiaridade. Em síntese, o voto condutor do acórdão 301 afirma, quanto à avaliação da legalidade da prova, a independência entre, 1, o procedimento criminal que avalia a legalidade da determinação da busca e apreensão de documentos, visando apurar crimes tributários antes do lançamento de tributos, e 2, o próprio procedimento administrativo que visa lançar os tributos. A análise do voto revela que esse acórdão paradigma analisou elementos semelhantes aos dos autos, e a aplicação do seu racional ao caso em questão, entendo, seria capaz de alterar a conclusão a que chegou o voto condutor do acórdão recorrido. Assim, compreendo que resta demonstrada a divergência quanto ao paradigma 1301. Passando à análise do 2401, esse aborda os efeitos da anulação de partes das provas obtidas no âmbito da Operação Dilúvio da Polícia Federal, a chamada Operação Dilúvio, objeto de decisão judicial transitada em julgado. É importante considerar que, naquele caso, o judiciário anulou apenas partes das provas, como menciona o voto condutor do acórdão já ao introduzir o tema. Aí coloco aqui o trecho do voto. O relatório de tal decisão afirma que, naquele caso, foi realizada diligência para verificar se o lançamento poderia ser realizado sem as escutas consideradas ilegais e as provas delas decorrentes. Então, como foi anulada as partes das provas, teve uma diligência para ver se a outra parte que não foi anulada poderia sustentar o lançamento. Nas palavras da relatora, foi esse o resultado da diligência. A autoridade diligenciada se pronunciou, em suma, concluiu que nenhum lançamento foi efetuado com base exclusivamente em transcrições das conversas telefônicas consideradas ilícitas. Todos os valores lançados estão lançados com base são lacerados em documentos que estavam em poder dos envolvidos ou que poderiam ser encontrados em procedimento fiscalizatório. Considerando tal peculiaridade, o voto condutor do acórdão 2401 centra a discussão na questão da admissibilidade das provas ilícitas derivadas das ilícitas, quando obtidas por meio de uma fonte independente, bem como sobre a tese da descoberta inevitável. Aí parece, então, que se distancia um pouco da questão aqui dos autos, como a gente aqui nos autos não há dúvida de que todos os documentos foram, sem a documentação apreendida, não haveria o lançamento. No obstante, ao concluir o capítulo dedicado à análise da preliminar de nulidade das provas, tal voto aborda a matéria de forma abrangente, sendo que a leitura isolada do respectivo trecho permitiria concluir que o voto estaria indo além de admitir as provas apenas quando derivadas ou objeto de descoberta inevitável, mas admitindo também as próprias provas declaradas ilícitas, em especial quando considera que a única influência do processo judicial no administrativo ocorreria caso aquele tivesse negado a autoria ou a existência do crime. Eu transcrevo a parte aqui do voto que indica isso. Naquele caso, em síntese, temos o cenário de que, interpretando-se o voto condutor em conjunto com o relatório da decisão, pode-se chegar à conclusão de que a discussão ali não é apenas acerca da possibilidade de se fundamentar o auto de infração em provas declaradas ilícitas, como ocorre no caso dos autos, mas a possibilidade de se aceitar provas derivadas das ilícitas ou que seriam descobertas independentemente das provas ilícitas. Mas o voto contém afirmações genéricas sobre admitir inclusive as provas julgadas ilícitas. A análise da declaração de voto do conselheiro Carlos Alexandre Tortato, anexada ao acórdão 2401, que é o paradigma aqui, esclarece que a discussão dos autos não envolveu apenas a admissibilidade das provas derivadas das ilícitas, mas também as provas julgadas ilícitas. Isso porque, na verdade, há uma discussão sobre o próprio resultado da diligência. Então, ali não foi claro, a relatora concluiu que o resultado da diligência seria aquele que eu transcrevi.
mas ali na discussão ele deixa claro na declaração de voto que aquilo que ela afirma não é exatamente a única conclusão possível que se poderia chegar, e ele coloca a sua conclusão aqui. Para ele, né, para esse conselheiro que declarou o voto, a dirigência teria revelado que o lançamento não poderia ser realizado sem as provas declaradas ilícitas. Transcreva aqui o trecho da declaração. Então, talvez por isso a relatora tenha colocado lá naquele voto dela também essa afirmação genérica de que mesmo que as provas sejam ilícitas, se poderia considerar. Então, diante do exposto, compreendo que também o Acórdão 2401 serve de paradigma para o caso dos presentes autos. Esse que analisa a questão da possibilidade de se manter o lançamento baseado em provas declaradas ilícitas pelo Poder Judiciário, em decisão definitiva transitada de julgado e concluída de forma divergente. Então, admito esse tema, autonomia entre as esferas administrativa e judicial, e conheço o recurso quanto a essa matéria. A segunda matéria é o alcance das decisões judiciais, em que se discute se a decisão em habeas corpus impetrada em favor de terceiro estranho aos autos poderia influenciar o presente julgamento. Para demonstrar divergência, a recorrente indica os acórdãos 3803, 006, 362 e 3801, 002, 203. O primeiro nada discute acerca dos efeitos das ações penais, nem traz qualquer abordagem acerca de declaração judicial de ilegalidade na obtenção de provas. Tendo analisado sim os efeitos para terceiro não participante da lide, da decisão proferida em mandado de segurança impetrado para garantir o direito à compensação, então, assim, é um contexto completamente diferente dos atos. O voto condutor afirma nesse contexto que a sentença só faz coisa julgada em relação entre as partes. Tá, presidente, não é apto a demonstrar divergência no entendimento quanto à questão que a recorrente pretende ver debatida nos presentes autos, e compreendo, então, que ela não serve de paradigma. Quanto ao 3801, esse analisa o alcance das decisões judiciais quando aborda se teria havido renúncia à esfera administrativa diante da impetração de mandado de segurança coletivo, bem como quando sua ementa trata dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade da norma. Nada foi discutido ali acerca de decisões do processo penal, nem sobre a legalidade da obtenção de provas, questões centrais abordadas pelo voto vencedor do recorrido. Nesse sentido, também é de se rejeitar o acórdão recorrido, esse acórdão como paradigma para a questão dos presentes autos. Então, acho que discutir legalidade de prova e interferência de processo penal em processo administrativo seria essencial aqui para termos uma divergência. Né? Então, compreendo que quanto a matéria alcance pessoal que coloca das decisões judiciais, a recorrente não logrou êxito em demonstrar a divergência jurisprudencial. Esclareço que não conhecimento quanto à matéria alcance das decisões judiciais significa que o voto condutor do recorrido, na parte que considera irrelevante o fato da decisão judicial em questão ter sido proferida em face de paciente estranho aos autos, prevalece, sendo essa circunstância objeto de exame presente, não sendo essa circunstância objeto de exame no presente recurso judicial. Então, não admitir essa matéria, eu vou ignorar que o habeas corpus era de outro paciente e vou ignorar todos os efeitos que isso possa ter no caso, só para deixar o conhecimento bem claro aqui, que isso vai pautar a análise de mérito depois. Antes, posteriormente, eu voto para conhecer parcialmente do recurso, exclusivamente quanto à matéria autonomia entre as esferas administrativa e criminal. Acho que debatemos o conhecimento, presidente. Estou com delay aqui para o microfone. Sim, vamos votar o conhecimento primeiro, conselheira, aí depois a gente, dependendo do resultado, a gente vai para o mérito, ok? Conselheira Edeli. Presidente, como tivemos tempo nessa sessão, já antecipei a produção de uma declaração de voto. Já adianto que, na conclusão, concordo em relação ao não conhecimento da segunda matéria, né, porque os processos são um é de compensação de crédito de terceiro com autorização judicial, o terceiro é que tinha autorização judicial, e o outro é a aferição de renúncia, instância administrativa em face de mandado de segurança coletivo, né? São nesses planos que se discute a autonomia da administrativa em relação à judicial. Agora, na primeira matéria, eu vou passar a leitura aqui da minha declaração de voto, porque eu entendo que ainda que se tenha algum alinhamento em relação à existência de uma discussão da prova no âmbito judiciário, no paradigma 1301, a prova a discussão é quanto à nulidade de coleta de prova testemunhal. Eu não especifiquei isso no voto, por isso que eu estou adiantando. E no 2401 a nulidade de interceptação telefônica, né?
E aqui o que se discute é justamente a nulidade da busca e apreensão que traz os documentos que são as provas da exigência, né? Então, isso já de plano me colocou uma dificuldade, e aí eu continuei na argumentação na verdade, o que eu vi de dessemelhante significativamente entre os dois paradigmas e o recorrido é a existência de outras provas que fundamentem a autuação, né? Então, os dois paradigmas trazem essa construção de que há outras provas que vão sustentar, né, que podem permitir e que influenciam essa decisão quanto à autonomia aqui a subsistência da autuação administrativa em relação à decisão judicial. A declaração de voto na pasta, aqui a leitura. O contribuinte contesta a admissibilidade do recurso especial, destacando na primeira matéria que o presente processo não se trata da ilegalidade da persecução criminal antes da constituição definitiva do crédito, como expresso no 301/1716, mas sim da declaração de nulidade reconhecida pelo Poder Judiciário acerca das provas obtidas na ação penal. Já a distinção em relação ao paradigma 2401/4578 se verificaria porque, no presente caso, não há provas independentes e tampouco novos elementos de provas a partir de fontes autônomas, vezes que o presente auto de infração somente foi constituído em decorrência dos documentos obtidos na cautelar criminal. Na admissibilidade, se entendeu que o pronunciamento judicial, ao menos na seara tributária, em nada socorre aos recorrentes, vez que a ausência de demonstração à época em que a medida foi impetrada da existência de lançamento definitivo do tributo não tem qualquer relevância para a apuração dos fatos no âmbito da administração. Esse é o primeiro paradigma. E no segundo, que não haveria vínculo de dependência entre o processo criminal e administrativo, diversamente do recorrido que entendeu por essa dependência. A Procuradoria pretende suscitar dissídio, nesse primeiro ponto, acerca da independência entre as esferas administrativa e penal, que não teria sido observada no acordo recorrido, vez que considerou ilícitas as provas obtidas mediante concessão de medida de busca e apreensão e de quebra de sigilo em razão da ilicitude declarada no âmbito penal, diversamente do paradigma 1301/1716, que, analisando a hipótese fática muito similar em que o contribuinte pretendia cancelar o lançamento sob argumento de que o Poder Judiciário já havia concedido habeas corpus para revogar a ordem de prisão preventiva de paciente, sob entendimento de inexistir crédito tributário definitivamente constituído, o que obstaria a persecução criminal, a turma prolatora do paradigma concluiu pela independência entre as esferas. Entendeu, em síntese, que a decisão tomada pelo Judiciário no âmbito criminal, insiste de que a persecução penal só pode se iniciar após o lançamento definitivo, não tem qualquer relevância. O voto condutor do acórdão recorrido tem em conta a decisão judicial proferida em sede de ação anulatória da exigência principal, da qual a presente é decorrente, aplicando os efeitos da ilicitude de provas declaradas pelo STJ em sede de habeas corpus impetrada por terceiro. Então, a gente tem duas ações judiciais, né? Primeiro, o habeas corpus, onde foi declarada a ilicitude das provas, e depois uma outra decisão judicial que vem a reconhecer a ineficácia dessas provas, a ilicitude dessas provas, para cancelar o auto de infração principal, do qual esse aqui é decorrente. Assim, diante de decisão imutável acerca da ilicitude das provas e da aplicação de seus efeitos a outro processo administrativo do mesmo sujeito passivo, prevaleceu no colegiado ao qual o entendimento de que a presente exigência também não poderia prevalecer. As provas em questão teriam evidenciado prática de subfaturamento, bem como utilização de contas bancárias mantidas em nome de terceiros para a movimentação das receitas omitidas em razão de venda sem emissão ou com emissão parcial de nota fiscal. Aí, o que é importante para mim, o voto vencido do acórdão recorrido, por sua vez, nada diz acerca de provas autônomas a sustentar a autuação e apenas afasta a arguição de nulidade em razão da ilicitude das provas ter sido declarada em processo impetrado por terceiro, bem como porque a declaração de nulidade do processo administrativo principal ainda não havia transitado em julgado. Já no paradigma 301/1716, afirma-se que o processo administrativo ali sob análise, embora possa ter sido impulsionado a partir de investigação promovida no âmbito do Ministério Público, nenhuma relação guarda com o feito em referência, gozando assim total autonomia, de modo que seria absolutamente equivocada a tentativa da recorrente de transferir o vício supostamente existente do procedimento levado a efeito pelo MP estadual para o presente processo,
As provas consideradas ilícitas apenas se prestaram a confirmar os fatos levantados pela autoridade fiscal por meio de controles internos do órgão, né? Porque ali era o fatiamento de uma pessoa jurídica em várias pessoas jurídicas e houve um significativo procedimento judicial de inquirição de testemunhas ali dos empregados, né? Tem toda essa descrição, uma extensa descrição no paradigma, mas a conclusão que me toca, né, é essa de que independente de tudo que o MP desenvolveu judicialmente, né, a autuação aqui foi feita a partir de uma série de verificações de controles internos, né, da correlação daquelas pessoas jurídicas que formavam uma só para fins de incidência tributária. Então, entendo que a contribuinte tem razão quando afirma de semelhança entre os casos comparados por existir no paradigma 1716 provas autônomas a sustentar a autuação. Quanto ao paradigma 24014578, a PGFN aduz que a turma prolatora do paradigma afirmou entendimento no sentido de que apenas no caso de negativa de autoria ou de inexistência do crime é que há interferência do processo criminal no processo administrativo. Nesse contexto, não tendo qualquer dessas duas hipóteses sido observada nos autos, considerou regular o lançamento. O colegiado ACO, entretanto, resolveu cancelar o lançamento por suposta decorrência da ação penal, considerando dependentes as esferas administrativa e criminal, mesmo não se tratando de hipótese negativa de autoria ou de inexistência de crime. As provas ali consideradas ilícitas no paradigma decorreriam de prorrogações de interceptações telefônicas e a contribuinte defendia a impossibilidade de separação das provas lícitas e ilícitas, que resultaram no demonstrativo de variação patrimonial que embasaram o lançamento. O colegiado que proferiu o paradigma pautou-se, porém, a premissa de que não ficaram invalidadas expressamente as interceptações telemáticas, nem as provas que, de outra sorte, seriam obtidas tanto pela colaboração do contribuinte ao atender os termos de intimação, quanto aquelas informações constantes nos sistemas de dados da Receita Federal e que são normalmente utilizadas para a seleção interna, tendo em vista a abertura de procedimentos fiscais e outras disponíveis em órgãos públicos, bancos serventis, e que, numa eventual investigação interna de inteligência sobre a atividade do contribuinte, teriam sido descobertas e utilizadas no procedimento fiscal. Tampouco podem ser ignorados os depoimentos feitos à Polícia Federal, tanto pelo contribuinte quanto por outros envolvidos na operação policial. Entendo que a autuação utilizando tais provas não deve ser refutada, uma vez que decorreu da análise de informações usualmente disponíveis da fiscalização no curso do procedimento. Compreendo o relevo que a conselheira Lívia dá à declaração de voto, mas ali é uma interpretação para votar contra o entendimento prevalente do paradigma, né? Quando se pergunta para a fiscalização, olha, eu consigo desconectar, tem alguma prova que é totalmente desconectada dessa interceptação telefônica? Ele não vai conseguir dizer totalmente, ele não vai conseguir dar uma resposta afirmativa para aquilo. Ele disse, alguma relação sempre existe, né? Fica parecendo DR, né? Cada um fala e entende o que quer, né? Nesse tipo de abordagem, né? Porque você não consegue precisão de termos. Mas o importante para mim é o voto condutor aqui, e aí ele identifique a situação, até por ser interceptação, a nulidade estar em interceptação telefônica, né, a gente já chega a uma situação fática muito diferenciada. Quando o colegiado que proferiu o paradigma limita a interferência do processo criminal ao administrativo apenas no caso negativo de autoria inexistente de crime, assim o faz em contexto no qual o processo criminal for anulado porque as provas teriam sido obtidas por meios ilícitos, disputas em tempo superior ao legalmente permitido, ou seja, não há pronunciamento daquela corte de que os fatos não ocorrerem, ainda mais de que o recorrente não seria o responsável pelos fatos lá contidos. A decisão apenas alega que as provas ilegais contaminaram o processo criminal. Já no âmbito administrativo, identificou-se fonte independente para validação de outras provas distintas da interceptação telefônica. Então, nessa linha também, eu não vejo a existência de provas autônomas nos dois paradigmas, elas são, para mim, determinantes da decisão em favor da não dependência da decisão do processo criminal em relação ao administrativo. Eu não consigo isolar termos desses paradigmas para caracterizar a divergência em face de uma situação tão, para mim, tão dessemelhante, né, que é a nulidade da busca e apreensão, na qual foram obtidas as provas, e ausente aqui nesse recorrido qualquer referência à existência de outras provas. Então,
Peço vênia e a conselheira Lívia, vou negar conhecimento na integralidade. Ok. Conselheira Edeli, então, negou conhecimento. Doutor Fernando, como o senhor se posiciona em relação ao conhecimento? Presidente, acho que a conselheira Lívia quer se manifestar. Não sei, Pois não. É que eu estou com delay aqui. Pode falar, conselheira Lívia. Eu interpreto o voto do condutor do recorrido também amplo quanto à questão da análise. Ele tem essa afirmação da influência do processo principal versus esse derivado, que seria, mas ele também tem afirmações genéricas de que qualquer coisa que seja derivada, a frutos da árvore envenenada, qualquer coisa que seja derivada de algo que foi declarado ilegal. E eu dou ênfase, e eu só falo dessa parte do voto, e nem transcrevo a questão de falar em processo originário pessoal, porque para mim essa já seria genérica e já abarcaria. O que me leva à similitude fática, conforme o acórdão considerou, entendeu? E eu até, quando eu estava fazendo o voto, eu coloquei, o voto tem dois argumentos. Um é a influência do processo principal versus, que é a doutora Edeli considerou na declaração de voto, e também essa genérica. E depois eu falei, mas como essa genérica abarca tudo, eu não vou ficar transcrevendo tudo, e até tirei essa outra parte. Então, mas eu considero que ele teria dois, até temos a interpretação autêntica aqui, mas eu considero que ele teria essas duas nuances. E eu dou ênfase a essa segunda, que para mim abarca tudo, e por isso ele seria também geral, no sentido de não aceitar qualquer derivação de prova ilícita aqui, seja parte, seja integral, enfim, mas só para colocar, eu entendo as declarações de voto, se tivesse só essa primeira parte, acho que eu tenderia a considerar também isso quanto ao 301, né? Mas como essa segunda eu interpreto de forma divergente aqui, é o que está escrito, acho que só para deixar claro, independente da interpretação autêntica também, o texto depois de escrito toma vida própria, então a gente vai poder interpretar, né, de acordo com o que a gente quiser, mas é bom termos o Dr. Caio aqui também até para a gente entender o contexto e esclarecer as coisas, mas só para esclarecer que foi isso que me levou a aceitar o primeiro paradigma. Ok, conselheira Edeli, pode falar então, pode falar. Não é a primeira vez que a gente diverge nesse tipo de análise, né? Para mim, a decisão é do colegiado, né? E é em virtude daquilo que está relatado, né? Então, assertivas genéricas, elas não se prestam para caracterizar a divergência nem a favor da fazenda, nem do contribuinte, né? Então, tanto do lado do recorrido quanto do paradigma. Eu não consigo afirmar um dissídio com base nessas referências. Eu vou sempre construir a divergência jurisprudencial a partir da decisão, e por isso eu vou condicionar a interpretação da decisão àquilo que está referido no acórdão, né? Então, não consigo isolar dessa forma, e aí não é a primeira nem vai ser a última vez, né? Porque a conselheira Lívia tem essa visão mais ampla mesmo do conteúdo decisório, né? Eu mantenho a divergência, presidente. Ok, doutor Caio. Lívia, doutora Lívia, um pouco em cima do que você comentou, eu acho que a grande questão é que existe uma premissa fática, ok? Então, a gente primeiro tem uma circunscrição dos fatos envolvidos, e em cima desses fatos a gente aplica o direito, a gente aplica as teses. Então, esclarecendo, por exemplo, a invocação e a defesa da teoria da árvore dos frutos envenenados, ela só veio após a premissa de que não existiam provas autônomas, de que todo arcabouço probatório dessa autuação fiscal acabou sendo, por nexo causal, invalidada pela determinação do STJ, né? Então, eu acho que, eu até ouso dizer que se tivesse provas autônomas, talvez o relator, quer dizer, o redator designado teria alcançado outra conclusão, mas fato é que
toda essa argumentação jurídica abstrata, ela já partiu do princípio de que não haveriam provas que estariam fora, né, ou desconectadas, eu acho que esse é o grande questão, né, desconectadas daquela declaração judicial transitada em julgado pelo STJ, tá? Então, fazendo só esse esclarecimento. Ok, conselheiro Fernando. Vamos lá. Presidente, em relação à segunda matéria, também não há divergência em relação ao voto da conselheira Lívia. E em relação à primeira matéria, eu vou acompanhar a divergência, pedir vênia para a conselheira Lívia. Eu também, como eu participei do julgado lá do recorrido, né? As circunstâncias fáticas são bem distintas, né? Creio eu que o fato, como bem disse o conselheiro Caio, que foi o redator do acórdão recorrido, né, do voto vencedor do acórdão recorrido, não havia outras provas. As provas eram calcadas exclusivamente nessas que foram consideradas ilícitas, né, obtidas no habeas corpus, como que o próprio busca e apreensão realizada ali acabou sendo completamente alijada todas as provas que estavam nos autos. Então, posta essa situação, e visto que não havia outros documentos, ao contrário dos dois paradigmas relacionados pela PFN, em que havia elementos probatórios independentes e desconectados, como disse o conselheiro Caio, da busca e da obtenção da prova por via judicial, no nosso processo não havia absolutamente nada. Se baseou exatamente só naqueles documentos, e a partir do momento, né, o voto condutor vai dizer, a partir do momento que aqueles documentos foram extraídos do processo, né, teriam que ser devolvidos pelas palavras do habeas corpus. Aqui, como a gente tem um processo digital, eles acabam continuando aqui, né? Se fosse no mundo físico ainda que a gente vivia de processos, simplesmente seriam extraídos dos autos, né? E a gente não teria nem acesso a essas provas. E aí não sobrou nada, né? Então, em face disso, com a devida vênia ao voto da conselheira relatora, eu vou votar com a divergência para o não conhecimento integral do recurso da Fazenda. Ok, conselheiro Toselli, como vota? Presidente, eu também vejo aí que essa aparente divergência ela só existe em razão das dessemelhanças fáticas entre os casos. Aqui, como já foi bem enfatizado, a nulidade aborda todo o conjunto probatório. Lá, aquele pedaço que não, nos paradigmas, nos casos, o pedaço que não estava sendo nulo foi determinante para caracterizar, né, para definir a tal da autonomia entre as esferas. Então, eu também entendo que não restou caracterizada a divergência, fato esse que me leva a acompanhar o voto da conselheira Ideli pelo não conhecimento. Ok, conselheiro Marcosinho, como vota? Presidente, eu também vou acompanhar o voto da divergência para não conhecer. Eu entendo que há uma substancial distinção entre os acórdãos e, como já expresso, não vou repetir, não permite uma adequada demonstração da divergência jurisprudencial. Então, eu fico com a divergência, pedindo vênia, apesar do bem elaborado voto aí da conselheira Lívia, como sempre, acompanhar a divergência. Ok, conselheiro Dornelas, como vota? Presidente, eu também entendo que eu acompanhei os votos, o depoimento da Lívia, a manifestação dos colegas, principalmente da Deli, que leu o voto vista. Eu também entendo que não houve divergência, que não foi configurada divergência jurisprudencial, e por isso eu voto com a divergência. Aperta para a Deli. Ok, conselheiro Caio, como vota? Bom, eu já tinha adiantado, mas eu gostaria muito de cumprimentar a doutora Lívia e pedir vênia. Lívia, eu posso salvar a sua minuta para levar para mim, porque está muito rica, viu? O seu trabalho, estou salvando aqui sua minuta para a posteridade, tá? Está excelente, um trabalho primoroso. Espero conseguir usar. Mas, bom, como já adiantado, eu entendo que é premissa anterior ao debate da matéria jurídica a questão
da circunscrição do alcance da declaração de nulidade, motivo pelo qual eu acompanho a divergência. Eu também peço bem na relatora, já cumprimento a conselheira Edeli pela presteza e voto com a divergência também para não conhecer do recurso. Então, ficamos assim, negado conhecimento por maioria, vencida a relatora que dava conhecimento parcial no que concerne a primeira matéria, certo? Então, doutora, agradeço a participação, até a próxima... doutora Edeli, voto vencedor, tá? Ok. Os 45. Eu quero agradecer a todos. A doutora Lívia, foi excelente o seu voto, embora eu discordo da maioria dos pontos. Peço escusas, que eu procurei ser rápido ao máximo, porque eu tinha que em 15 minutos falar no mérito também, eu não poderia, e eu estava com um mérito muito bom, não podia deixar de falar, mas a doutora Edeli foi primorosa em suas observações, parabéns, e parabéns, doutor Caio, eu não quis propositadamente nem mencionar que o senhor tinha sido o voto que fez o voto divergente na Câmara. Eu até para que eu não quisesse com isso dizer, não, olha, está presente quem fez. Não, eu procurei, mas eu sabia e lhe parabenizo desde lá e aqui também. A gente agradece. Presidente, pela sua condução. Doutora Lúcia, um bom trabalho a todos. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau. Saúde. Patrícia, vamos encerrar a gravação um instantinho, por favor? Gravação encerrada.